Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Olá, olá. Quem está conectado? Gabriel Pires. Deus abençoe, querido. Olá, minha irmã Rosângela. Que Deus abençoe a sua vida também, querida. Minha irmã Maria Zilda também. Que Deus possa abençoar a sua vida. Graça e paz, querida. Vamos esperar alguns minutos até que algumas pessoas mais possam se conectar aqui. E para mim é um prazer poder estar com vocês hoje, uma vez mais. Eu sei que Deus vai nos surpreender nessa noite, então que você possa compartilhar esse link com outras pessoas e que mais pessoas elas possam ser alcançadas através da mensagem. Hoje nós fomos surpreendidos pelo Senhor e desta maneira hoje eu sou a pessoa encarregada de estar compartilhando a mensagem com os irmãos que estão aí. Eu espero que nós sejamos grandemente abençoados pelo Pai. Estou muito contente por ver alguns irmãos que estão conectados, irmãos da Igreja Batista, tanto da cidade de Borborema, como também alguns irmãos da cidade de Cajobi. Espero que os irmãos de Jaboticabal também se conectem e todos os outros irmãos da Igreja Batista e as pessoas que seguem essa página. Cumprimento vocês em nome do pastor Luiz, da pastora Fabiana, a pastora Ariane também, todas as outras pessoas que estão encarregadas do trabalho que tem sido feito na igreja. Vou esperar 5 minutos mais e nós vamos começar. Pedro Fonseca, Deus te abençoe, brother. Vou esperar 5 minutos. Enquanto isso, vamos fazer uma oração enquanto os nossos irmãos não se conectam. Que você que está aí, você possa compartilhar esse link com outras pessoas no seu muro. Que outras pessoas elas possam escutar essa mensagem na noite de hoje. Senhor, oramos ao Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de estarmos conectados, Deus, na sua presença. Te pedimos que o Senhor possa guiar essa reunião. Abençoa as nossas vidas, que esse culto que está sendo feito para a tua glória, que neste culto nós possamos ser surpreendidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, ó Pai. Nós acreditamos que o Senhor está conosco e te pedimos que essa noite, Pai, nós sejamos abençoados e nós podamos também receber ferramentas para abençoar outras pessoas, ó Deus. Nós adoramos o seu nome, engrandecemos o seu nome, oramos pela igreja de Cajobi, oramos pelos irmãos de Borborema, oramos pelos irmãos também de Ibitinga, oramos pelos irmãos de todas as igrejas de Jaboticabal, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos surpreenda uma vez mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Enquanto as pessoas conectam, estar mandando um abraço. Irmão José, que Deus abençoe a sua vida. Mandando um abraço para cada um de vocês. Para mim é um prazer poder estar aqui e compartilhar a mensagem. Saudade do Brasil. Nós aqui não temos passado por situações muito boas devido a tudo que tem acontecido no mundo e o Chile também tem sido afetado, mas nós seguimos acreditando em Deus, orando e sendo surpreendidos por Ele. E eu espero que isso esteja acontecendo também com você, minha irmã Rosângela, que Deus abençoe a sua vida. Que isso também esteja acontecendo com você, com a sua família. Deus é conosco. Sua palavra não falha e aquele que tem autoridade para transformar as situações, ele está a favor da sua noiva e a favor da sua igreja. Deus, ele não mudou. O mesmo Jesus que em um momento, quando ele estava dentro do barco, houve uma tempestade, os seus discípulos, eles tiveram medo, eles começaram a tremer e eles começaram a gritar: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Jesus ele vai até onde estava toda aquela tempestade, o vento e o mar, eles golpeavam o barco. E Jesus disse: vento, tranquilo, aquietai-vos. E o vento se
aquietou. Os discípulos depois, eles vêm e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Deus. Nada sai do controle de Deus, nada sai das mãos de Deus. Por isso nós podemos estar tranquilos e seguros que Ele está conosco. E se Ele está conosco, venham as tempestades, venham os ventos, Ele é aquele que tem autoridade e através da sua voz Ele pode dizer: vento, se aquiete. Problema, deixe de golpear essa pessoa. Nós precisamos estar firmados na rocha, como a palavra nos convida. Por quê? Porque a quem compararei o homem que escuta as minhas palavras e as pratica? Compararei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e golpearam esta casa, veio a tempestade e soprou sobre esta casa, mas ela não caiu porque estava firmada, fundada, fundamentada na rocha. E nós estamos firmados, fundamentados. O nosso fundamento é Cristo. E nós estamos fundamentados nele. Por isso, venha o vento que vier, nós não vamos cair. Porque estamos fundados, estamos edificados em um fundamento incomovível. Um fundamento que não se move. E o nosso fundamento é Jesus. O nosso fundamento é Cristo. E passarão os céus e passará a terra, e a sua palavra permanecerá para sempre, porque a sua palavra não mudará, Jesus não mudará, e Ele seguirá guardando cada um de nós. Irmã Sandra, Deus abençoe a sua vida. Querida Esdras, também Deus abençoe a sua vida. Então o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando, o vento está soprando, o barco está se movendo de um lado ao outro, mas Jesus está conosco e nós podemos confiar em sua palavra. Confiar em sua palavra. Confiar em sua palavra. Confiar em sua palavra. Preste atenção, por favor. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Hoje, a única adoração que nós vamos ter será através das nossas próprias vidas. Porque hoje nós não vamos ter música, mas isso não faz com que nós não tenhamos adoração no nosso culto. Porque a música é somente uma das expressões usadas por Deus para que nós possamos adorar. Então hoje, que nós possamos adorar a Deus aí, no nosso lar, aonde nós estamos. Não perca essa conexão, compartilhe esse link com outras pessoas para que outros sejam abençoados. Em nome de Jesus. Priscila, Deus abençoe a sua vida também. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, segundo livro no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, é um texto muito conhecido e eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu quero ser breve aqui, amém? Mas que nós possamos receber a palavra e que o Espírito Santo de Deus, Ele haja nas nossas vidas como Ele quer. Como Ele quer. Meu irmão Alcides, Deus abençoe a sua vida também. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Olha que incrível. Eu quero falar sobre esse texto hoje. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão escutando. Olha o que diz essa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda em os lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. Nosso Jesus. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Versículo 4. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava Jesus, fazendo um buraco e baixando o leito que jazia o paralítico. Deus abençoe as outras pessoas que estão se conectando. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, murmuravam entre si, lhes disse: por que murmurais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder não somente para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. 12. Levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa temos visto. Graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no primeiro verso até o versículo de número 12. E tem por título o coxo ou o paralítico de Cafarnaum. E hoje eu gostaria de falar algumas coisas com vocês que vão servir para a sua vida e vão abençoar a sua vida, querido. E vão te ensinar, querido. Nós precisamos voltar ao desenho original da igreja de Jesus. O tempo tem passado e a igreja de Cristo, ela tem se convertido em algo que Deus não quer que ela seja. A igreja de Cristo, ela tem se preocupado em pregar a teologia da prosperidade. A igreja de Cristo, ela tem se preocupado em falar sobre dons. A igreja de Cristo, ela tem preocupado em falar sobre o poder de Satanás muitas vezes. A igreja de Cristo, ela tem se preocupado com tantas coisas, com a música, querido. Mas a igreja de Jesus, ela precisa voltar ao desenho original. E um dos princípios da igreja de Cristo, um dos princípios da igreja deixada por Jesus é a unidade. E hoje eu queria conversar com você, hoje eu queria falar com você sobre o poder da unidade. E a unidade é poderosa. Se existe uma coisa na terra que é poderosa, querido, é o poder da unidade. E no capítulo que nós lemos, no livro de Marcos, no capítulo de número 2, nós vemos um povo, nós vemos 4 jovens que demonstram o poder da unidade, querido. Em uma igreja onde existe unidade, será uma igreja que vai prosperar, será uma igreja que vai avançar, será uma igreja que vai abençoar o seu povo e a sua comunidade. Uma igreja que trabalha unida é uma igreja que está no centro da vontade de Deus, é uma igreja que entende o desenho da igreja de Jesus, e é uma igreja que cumpre com a grande comissão, que cumpre com o desejo do Pai. Uma família que entende o que é unidade, é uma família que vai alcançar vitórias em Deus. É uma família que não vai estar remando um para um lado e o outro para outro lado, senão que eles vão estar remando na mesma direção. Existem famílias que não alcançam vitórias. Existem famílias que não são abençoadas. Sabe por quê? Porque não sabem o que é a unidade. O esposo quer comprar um carro amarelo, a esposa quer comprar um carro vermelho, e no final das contas não existe unidade. E onde não há unidade, há problemas, vem problemas. Mas quando nós entendemos o que é unidade, o esposo está orando por um carro vermelho e a esposa diz: sim, Senhor, que assim seja. O esposo está orando por uma casa amarela e a esposa está: sim, Senhor, que assim seja. Ou a esposa está orando por algo e o esposo está concordando com a oração feita por ela. Existe poder na unidade. Por isso hoje, Deus, Ele quer que nós podamos aprender um pouco sobre a unidade e o poder da unidade no corpo de Cristo. Deus abençoe a todas as pessoas que estão conectadas de Cajobi, Borborema, outras cidades que talvez eu nem saiba. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, querido. E o que nós aprendemos com eles? O primeiro ponto que eu quero tocar aqui, querido, é que nós aprendemos com eles, minha amada, querida irmã Deva, Deus te abençoe. O primeiro ponto que nós aprendemos com esses jovens, porque eles têm muito a nos ensinar, querido.
Eles têm muito a nos ensinar. E o primeiro ponto é o poder da perseverança. Hoje nós estamos falando sobre o poder da unidade. Para você que está conectado agora. E o primeiro ponto que eu quero sinalar e apontar aqui é que eles perseveraram. Nós estamos falando sobre o texto de Marcos capítulo 2. O paralítico da cidade de Cafarnaum. Querido, é incrível. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus passou outra vez por Cafarnaum, entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus havia estado nesta cidade e havia curado muitas pessoas, havia abençoado muitas pessoas, mas este paralítico não tinha sido tocado, não havia sido curado por Cristo. E os amigos, eles tinham tudo para dizer, não. A outra vez nós tentamos, nós não conseguimos que você tivesse um encontro com Jesus. Nós não conseguimos que você fosse tocado por Ele. Nós não conseguimos que você fosse curado por Cristo. Então nós não vamos seguir correndo atrás de Jesus. Mas os amigos, eles não fazem isso. Então o primeiro ponto que eu quero señalar aqui, apontar para você hoje é: seja perseverante, querido, como esses 4 homens que perseveraram. Eles olharam a situação do seu amigo, viram que ele estava paralítico em uma cama e que talvez ia morrer deste jeito, mas eles disseram: nós vamos perseverar, porque se nós perseveramos, se nós ajudamos o nosso amigo, ele vai ter um encontro com Jesus, ele vai ser tocado por Jesus, ele vai conhecer a Jesus, Jesus vai abençoar a vida dele, mas a perseverança foi a perseverança deles. Escute o que eu vou te dizer agora, abençoado e abençoada, siga perseverando. Existem bênçãos que vão alcançar a tua família, existem bênçãos que vão alcançar o seu lar, e não através da oração do seu pai ou da sua mãe, vão ser alcançadas pela tua família através da sua perseverança. Então o primeiro ponto que eu quero sinalar aqui e apontar é que eles perseveraram. Eles perseveraram e não desistiram. Isso está no versículo de número 1. Olha o que diz: e alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus, ele entra outra vez em Cafarnaum e a multidão corre aonde Jesus estava. Quando os amigos eles chegam naquele lugar, eles percebem que haviam barreiras ali naquele lugar. Mas antes de falar sobre as barreiras, eu queria apontar para outro ponto. Primeiro ponto, perseverança. Segundo ponto, o poder da unidade. Porque 4 homens levaram aquele paralítico até onde estava Jesus. Não um homem, não 2 homens. 4 homens lutaram para que o seu amigo ele tivesse um encontro com Cristo e ele pudesse levantar daquela cama e ele pudesse ser curado. Poder da unidade, querido. Na sua casa, se você quer alcançar metas, faça com que a sua esposa ela participe das suas lutas e batalhas, homem que me está escutando. Mulher que me está escutando agora, faça com que o seu esposo ele participe das suas batalhas e das suas lutas. Que as suas vitórias não sejam somente suas, seja de toda a sua família. De toda a sua família. Que vocês caminhem na mesma direção. Primeiro, perseverança é importante para que nós possamos ser abençoados e que nossa casa ela prospere em Deus. Segundo ponto, a unidade em uma casa ela é importante. Uma casa que não tem unidade ela cairá, ela será destruída. Mas uma casa, um reino que tem unidade, ele seguirá e ele alcançará o que Deus quer que ele alcance, querido. Por isso, como igreja, nós precisamos ter unidade. Terceiro ponto que eu aprendo com esses jovens, eu vou correr aqui. Quando nós queremos ter um encontro com Cristo, sempre vão haver obstáculos. Porque haviam obstáculos. A Bíblia nos diz, no capítulo 2 de Marcos, Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que havia uma multidão, e havia uma multidão dentro da casa, e havia uma multidão fora. Eles não conseguiam se aproximar da porta, porque onde Jesus está, existe uma multidão. Isso é maravilhoso. E que seja assim com as nossas igrejas, que as nossas igrejas estejam cheias, em nome de Jesus. E é incrível, porque havia uma multidão.
Primeiro, eles foram perseverantes. Segundo, eles tiveram unidade. Os 4 tinham o mesmo pensamento. Eles caminharam em direção a Jesus, porque queriam que o seu amigo ele fosse curado. Então nós temos que caminhar na mesma direção, porque queremos que nossa família seja abençoada, que nossa igreja ela cresça e que o reino de Deus se expanda, amado. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos entender que existe uma multidão que está fora e uma multidão que está dentro. Eles não conseguiram se aproximar. Eu vejo esses 4 homens olhando um para o outro e dizendo: o que nós fazemos agora? Vamos retroceder? Vamos voltar para casa? E um deles olha para os outros 3 e diz: não, nós já chegamos até aqui, nós conseguimos avançar, nós estamos com ele aqui, o nosso propósito é chegar até Jesus, é levar esse paralítico até Jesus, então não podemos retroceder. Igreja Batista da cidade de Borborema, não retroceda, não importa, parece que os obstáculos eles aumentaram, parece que os obstáculos eles cresceram para que a sua família seja abençoada, para que a igreja avance. Fique tranquilo, querido, siga buscando a Deus, persevere, tenha unidade com os irmãos, tenha unidade com a tua igreja, tenha unidade com as pessoas da sua família e a bênção ela chegará. Deus vai abençoar a sua vida. Se você perseverar, a multidão representa os obstáculos que estavam ali. Eles podiam ter retrocedido e voltado atrás, mas eles não voltaram. Eles olham para a multidão e eles se enchem, aleluia, eles se enchem de desejo e dizem: o que nós vamos fazer? Nós vamos retroceder? Não! Eles olham para os lados. Quais são as nossas opções? Esperar que Jesus saia? Não! Então o que nós vamos fazer? Nós temos que subir. Porque se nós subirmos, talvez nós encontraremos uma porta. Aleluia! E o que eles fazem? O que esses 4 jovens fazem é subir ao teto. E quando eles sobem ao teto, imagine comigo, querido, por isso o título de hoje é o poder da unidade. Se um homem estivesse ali sozinho tentando ajudar o seu companheiro, ele não teria conseguido fazer com que o seu companheiro subisse até o teto. E ainda que conseguisse subir, como ia baixar essa cama depois até onde estava Jesus? Mas a Bíblia nos diz que os 4 trabalhavam em unidade. Os 4 trabalhavam em uma mesma direção. E eu vejo que um sobe, depois o outro sobe. E os 2 que ficaram abaixo, eles ajudavam a subir o seu amigo. E a Bíblia nos diz, aleluia, que quando eles estavam ali, eles abrem um buraco no teto e baixam a cama. Eles baixam a cama. E quando eles baixam a cama, Jesus os vê. E Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus se admira da fé deles. A nossa fé não pode ser uma fé egoísta. Esse é o outro ponto que eu aprendo com essa mensagem. A fé deles serviu para que eles trouxessem pessoas até onde estava Jesus. A nossa fé não pode ser egoísta. Uma fé que vai servir somente para que nós sejamos abençoados. Uma verdadeira fé, ela serve para abençoar outras pessoas também, porque ela transborda. A sua fé, ela tem que transbordar e servir para abençoar outras pessoas, querido e querida que me está escutando. E a fé deles, ela transborda de tal maneira que eles acreditavam que se Jesus encontrasse com esse paralítico, Jesus faria um milagre. E é o que acontece. Siga comigo, por favor. Eu queria falar algo aqui, rapidamente, para que nós possamos viver a unidade. Não vai ser fácil, querido. Para que nós possamos viver a unidade na nossa casa não é fácil, na nossa igreja não é fácil, na nossa sociedade não é fácil, mas Cristo está conosco. E nós precisamos voltar a esse desenho da igreja
primitiva, querido, da igreja de Jesus, que ele estabeleceu. Uma igreja que tem dons, uma igreja que tem manifestações, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem compaixão pelo perdido, uma igreja que não é egoísta. Mas isso, querido, implica algumas coisas, e eu queria falar sobre isso. Para trazer pessoas até Jesus, temos que investir. Esse é outro ponto que eu queria falar. Para que as pessoas venham até Jesus, nós precisamos investir, querido. E deixa eu te falar, investir tempo. Porque os amigos, eles investiram tempo no seu amigo, naquele paralítico. Os 4 investiram tempo, eles levaram o paralítico até onde estava Jesus. E invista tempo na sua família, invista tempo nas pessoas, invista tempo no reino de Deus. E o que é investir tempo no reino de Deus, amigo Max, irmão Max, missionário Max? Orando, isso é investir tempo. Discipulando, isso é investir tempo. Conversando com a sua família, isso é investir tempo, querido. Invista tempo neles. Invista tempo neles. Se você quer a unidade, invista tempo orando, intercedendo pela unidade. Invista tempo discipulando pessoas que vão ter a mesma linguagem que você. Uma linguagem de unidade, onde não importa se você vai crescer, não importa se eu vou crescer. O que importa é que o reino de Deus cresça, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, querido. O que importa é que o reino dele cresça. Eles investiram recursos. E você vai ter que investir os seus recursos nas pessoas. Os seus recursos na sua família. Invista o seu tempo. Invista os seus recursos. Investir esforço físico. E o que eu estou dizendo com isso? Serviço. Se você quer uma igreja unida, uma igreja que vive a unidade de Cristo. Se você quer que a sua casa viva a unidade, reconheça essa bênção do poder da unidade e da concordância. Quando você ora e eu concordo com a sua oração, quando eu estou orando e você concorda com a minha oração, existem bênçãos de Deus que elas são derramadas sobre nós quando nós caminhamos na mesma direção, abençoado e abençoada. Olha o que, meu Deus do céu, eu até me perdi aqui. A fé deles teve uma recompensa. Os primeiros recompensados não foi o paralítico, foi os amigos. Os seus amigos foram recompensados. Quando Jesus vê o paralítico, Jesus olha para o paralítico, mas Jesus libera uma palavra para eles. E Jesus diz, uau, eu nunca tinha visto tanta fé. Que maravilhoso. Um grupo de 4 pessoas que estavam dispostas a levar os perdidos a Jesus. Um grupo de 4 pessoas que estavam com o seu coração queimando pela unidade e sabiam que tinham uma meta, que tinham um alvo e trabalharam por essa meta e lutaram por essa meta. Quando Jesus olha para eles, Jesus se admira da fé deles e diz, uau, caras, vocês têm muita fé, eu nunca tinha visto tanta fé assim em outro lado. Que Deus possa ver a nossa igreja, que Deus possa ver as nossas vidas e possa dizer, uau, a fé de vocês é incrível. Que fé vocês têm! Igreja de Borborema, igreja de Cajobi, igreja de Jabuticabal, igreja de Bitinga, ou aonde vocês estiverem, igreja de Jesus. Que fé incrível vocês têm, meu. Que fé. Estou terminando, siga comigo, por favor. No versículo 12... você percebe algo aí que é tremendo. Eu quero ler. Espere, por favor. Olha o que diz o versículo 12. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tínhamos visto algo assim. Que incrível! Como Deus é maravilhoso! O homem que chegou ali carregado, o homem que chegou ali paralítico, o homem que chegou ali carregado por 4 pessoas, agora se levanta da cama, porque Jesus diz, a ti eu te digo, levanta, toma o teu leito, a sua cama e caminha, meu filho. Aquele que chegou ali carregado,
teve, meu Deus do céu, teve um encontro com Cristo. E o encontro que ele teve com Cristo o levantou, o transformou. E agora ele já não era um paralítico. E agora ele já não era um homem que era dependente dos demais. Aquele homem era um homem que tinha se levantado, tomou o seu leito, tomou a sua cama, tomou os seus problemas e os levou. E os levou porque agora ele não precisava da ajuda de outras pessoas. Meu Jesus Cristo, você não pode ser eternamente dependente das pessoas. Eu vou repetir isso. Você não pode ser eternamente dependente da ajuda de pessoas. Nós, como ministros, nós, como irmãos, temos poder para trazer você até Jesus, querido. Mas depois, Jesus é quem faz o milagre. Jesus é quem libera a palavra sobre a sua vida. Jesus é quem te levanta. Jesus é quem tira você da cama, querido. E Ele te diz, levanta, toma a sua cama e caminha. Ele sai na presença de todos. Eu vejo este homem chegando na sua casa diferente, transformado pelo encontro que tinha tido com Jesus. Eu vejo esse homem tomando a cama, saindo na presença de todos, e a Bíblia diz que todos glorificavam o nome de Deus por causa deste milagre. Então, quando nós, como igreja, atuamos em unidade, o nome de Deus é glorificado. Quando você e eu, nós atuamos em unidade, o nome de Cristo é glorificado. Deus, Ele é exaltado, porque olham para nós e veem uma igreja que está trabalhando em unidade, querido, em unidade. E que maravilhoso é isso, quando nós trabalhamos em unidade. E o reino de Deus, ele se estabelece, querido. E o reino de Deus, ele se estabelece. E eu queria terminar com isso, te dizendo que cuidado, porque a Bíblia também nos diz que os escribas e fariseus, eles estavam dentro da casa. E quando esse paralítico, ele desce pelo teto, a Bíblia diz que eles murmuravam em seus corações, porque Jesus olha para o paralítico e não diz, se levante. Primeiro Jesus olha para ele e diz, os seus pecados são perdoados. Por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E este homem era um pecador. Primeiro, Jesus perdoa os pecados. Perdoando os seus pecados, você tem acesso ao céu, querido. Os seus pecados são perdoados agora. Agora que eu já te perdoei, a ti te digo, levanta, toma o seu leito e caminha. Porque primeiro precisamos ter um encontro com Jesus e logo desfrutar os seus milagres em nossas vidas, porque senão não serve de nada. Esse homem entrou ali coxo e condenado. Ele saiu dali salvo e caminhando. Uau! Que maravilhoso é Jesus. Entrou coxo e condenado, saiu salvo e caminhando. O homem que, no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, entrou na presença de Jesus, coxo e condenado, saiu da presença de Cristo, salvo e caminhando, querido. Que poder existe na unidade? Na unidade, uma família que atua em unidade, uma igreja que trabalha em unidade, querido. Onde cada membro ele cumpre o seu papel, como na história que nós acabamos de ler aqui. Que maravilhoso! E Deus, ele vai nos abençoar, sempre que nós tenhamos essa unidade, amado. Eu quero ler outra vez o versículo de número 11. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que se admiravam e glorificavam a Deus. E diziam, nunca havíamos visto algo assim. Todo milagre, tudo que Deus faz é para que o seu nome receba glória. Jesus perdoa os pecados do coxo. Jesus levanta aquele coxo, aquele paralítico, querido. E o nome de Deus é glorificado através do milagre, através do encontro pessoal que esse paralítico ele teve com Jesus. E agora já não era um paralítico.
E agora já não era um homem condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele homem teve um encontro com Jesus e foi perdoado, e foi restaurado, e foi transformado por causa da unidade de 4 homens que estiveram dispostos a ajudar o seu amigo, estiveram dispostos a levar o seu amigo até onde estava Jesus. Que nós como igreja, que nós como membros do corpo de Cristo, que nós como família, que nós estejamos dispostos a trabalhar em unidade, a ser pilares, a trabalhar em unidade, para que o reino cresça, para que Deus ele seja glorificado. Quando Deus ele fizer um milagre na tua casa, no seu lar, porque você agora entende o poder da unidade, você vai agir com a sua família em unidade. Esse milagre, querido, é para que Deus ele seja glorificado. Não é para que você seja uma pessoa egoísta, para que você tenha vanglória. Isso é para que você possa dizer, Deus fez um milagre, porque dele e por ele são todas as coisas, querido. Porque dele e por ele são todas as coisas. Não seja como os escribas. Se você ler comigo, versículo 6, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 6, olha o que diz. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os escribas estavam dentro da casa, estavam com Jesus. E quando Jesus perdoou os pecados daquele homem que entrou ali, que era um paralítico, Jesus perdoa os pecados e eles dizem, quem é este que pode perdoar pecados? Se eles tivessem aberto seus olhos, eles iam saber que aquele homem que estava ali, ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ele. Estavam na presença de Deus e não reconheciam que Jesus era Deus. Jesus, conhecendo a murmuração da mente deles, conhecendo a murmuração do coração deles, Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem poder não somente para perdoar pecados. A ti, homem, eu te digo, levanta, toma o seu leito e caminha. Aleluia! Que nós sejamos como os 4 amigos e não como os fariseus que estavam ali, os escribas que estavam ali. Eles observavam os milagres, observavam o que estava acontecendo ali, mas eles não se envolviam de forma profunda ao ponto de serem transformados por Deus. Existem pessoas dentro da igreja, dentro das nossas casas, eles observam. Eles são escribas, eles são fariseus, eles observam. Enquanto os outros 4 estão lutando para a unidade, estão lutando para que pessoas tenham um encontro com Deus. E eu termino a mensagem de hoje dizendo algo. Evangelistas que me escutam, que vocês possam trabalhar na obra do Senhor. Pastores que me escutam, trabalhem na obra do Senhor. Mestres que me escutam, trabalhem na obra do Senhor. Profetas que me escutam, trabalhem na obra do Senhor. Trabalhem em unidade. Mulheres que me escutam, homens que me escutam, jovens que me escutam, crianças que me escutam, trabalhem em unidade. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, primeiro, nós temos que glorificar ao Pai e logo levar pessoas até Jesus. Se nós estamos trabalhando por um montão de outras coisas, que não seja isso, isso não é relevante, querido. Trabalhar para que outras pessoas conheçam a Cristo, isso é transcendental, querido. Eu abençoo a sua vida nessa noite através dessa palavra e eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Queridos, não permitamos que os nossos pastores, que os nossos líderes, eles estejam trabalhando sozinhos. E que nós estejamos observando o que eles estão fazendo. Não! Que nós possamos ser como um dos 4 amigos
que toma de um dos lados e diz: eu vou ajudar a que o meu amigo tenha um encontro com Jesus, a que a minha família tenha um encontro com Jesus. Este é o poder da unidade. Poder da unidade. Poder da unidade. Nas nossas igrejas batistas, é tempo de que nós, para a glória de Deus, que os ministérios funcionem. Porque quando um ministério não está funcionando bem, ele sobrecarrega outros ministérios. Se um dos 4 jovens ele não estivesse disposto a ajudar o seu amigo, os outros 3 eles iam ter que trabalhar muito mais. Se dos 4, 2 não estivessem dispostos a trabalhar para que o seu amigo tivesse um encontro com Cristo, 2 iam ter que trabalhar muito mais. Mas como os 4 eles estavam com os olhos no mesmo propósito, que era abençoar a vida do seu amigo, os 4 trabalhavam por igual. E o perdido ele foi alcançado por 4 pessoas que lutaram para que ele tivesse um encontro com Jesus. Quero orar por você. Deus, abençoa a vida de todas essas pessoas que me escutaram esta noite e aqueles que vão escutar de uma ou outra maneira. Esse vídeo vai ser compartilhado. Pai, abençoa a vida de cada um deles, que nós possamos viver a unidade do Teu reino. Pai, a Tua palavra diz que a Sua igreja é uma. Em um momento o Senhor orou pelos Seus discípulos e o Senhor disse que eles sejam um, como Tu e eu, nós somos um, Pai. Que os discípulos eles sejam um, como eu e o Senhor sejam um, somos um, Senhor. É tempo de que a igreja ela seja uma. É tempo de que nós possamos trabalhar em unidade, viver em unidade, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a ter uma mesma linguagem, a ter um mesmo sentido, a ter um mesmo pensar, ó Pai, para a glória do Seu nome. É o que nós te pedimos hoje, Senhor. Nos ajuda a que tenhamos um mesmo pensar, um mesmo sentir. Como a igreja de Atos, Pai, nos ajuda a que nós tenhamos tudo em comum, Pai, que nós possamos falar como Cristo, que nós possamos viver como Cristo, que nós possamos ser como Cristo era, Pai, em nome de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos na noite de hoje, Senhor. E obrigado pela oportunidade de estar com meus irmãos. Ah, Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus ele possa abençoar a tua vida, querido, aí onde você está. Abençoar a vida da igreja de Borborema, da igreja de Cajobi, da igreja de Jaboticabal, dos meus outros irmãos que estiveram conectados também aí. Eu mando um abraço para cada um de vocês. Que o Senhor esteja com vocês em todas as partes, querido, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a mesma linguagem, que nós possamos caminhar na mesma direção, que nós possamos entender o propósito de Deus, amado, para que o reino dele cresça, em nome de Jesus. Que Deus ele te abençoe muito. E obrigado aos pastores pela oportunidade de estar aqui. Tchau, queridos. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros possam ser abençoados em nome de Jesus.